Bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor. E hoje, como prometido, nós vamos ver aqui, de Atenas para Corinto. Paulo vai para Atenas, de lá ele vai para Corinto. E depois, em seguida, amanhã, a cidade de Corinto. Vamos entender isso daqui, essa trajetória de Paulo. Tá bom? Do apóstolo Paulo. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Tanto espiritual, como Ele vai nos dar, como físico. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e bondade, Senhor. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim, meus irmãos, abrindo nossa mente e nosso coração para entender as Tuas santas palavras. Obrigado, não só pelo maná espiritual, mas o físico também que o Senhor nos dá hoje. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, ouvindo as Tuas santas palavras. Amém. Muito bem, de Atenas para Corinto. Queridos, de Atenas foi uma cidade ali, essa cidade de Atenas foi uma cidade onde Paulo teve muito sucesso, tá? Mas ele aproveitou o tempo, que passou em Atenas para pregar nas ruas, o evangelho e também num areópago, que falava naquela época ali, que era um tipo de um salão, aberto. Ali você pode ver aqui, vamos ver aqui, Atos capítulo 17, abre a sua Bíblia aí, versículo 16, está escrito assim, Bíblia na mão, Deus no coração, para nós entendermos um pouquinho melhor. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face de idolatria dominante na cidade. Era uma cidade muito idolatra, tá? Aí ele fala, por isso, verso 17, de Atos capítulo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus, e os gentios piedosos também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Paulo não só pregava. Paulo era um homem acostumado a pregar na sinagoga, mas ele ia nas praças, no aeroporto, ele ia em tudo que era lugar, meu irmão. Qualquer lugar que ele tivesse era motivo para estar falando de Jesus, tá? E alguns dos filósofos, epicureus e estóticos, contendia com ele, havendo que perguntasse, o que quer dizer o que está falando esse tagarela aí? Eles reclamavam dele, E outros parece pregador de estranhos deuses. Quando ele falava de Jesus, para eles eram estranhos deuses. Eles adoravam outros deuses, tá? Então, o que quer dizer esse tagarela, E outros parece pregar outro estranho deuses, Paulo pregava, sabe o quê? Jesus ressurreto. Jesus e a sua ressurreição. É isso que Paulo pregava ali. Era para eles estranho. Versículo 19. Então, tomando consigo, levaram o areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que vem a ser isso. Paulo pregava Jesus crucificado, ressurreto. Pregava Jesus ressuscitado. Aí, posto que trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que significa isso? Pois todos de Atenas, os estrangeiros residentes de outras coisas, não cuidavam senão dizer, ouvir
às últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentualmente que são religiosos. Eles acreditavam no Deus deles. Mas olha o que Paulo disse: porque passando observando os objetos de vosso culto, encontrei também altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo fala: pois é esse que adoreis sem conhecer, precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Meu querido irmão, veja só o que Paulo está dizendo para eles. Veja aqui que Paulo veio de Bereia, Paulo quando saiu de Bereia, onde ele estava sendo perseguido, ameaçado, né? E foi até Atenas. Paulo, é como nós dizemos assim, caiu ali de paraquedas, né? Paulo saindo de Bereia nas pressas, perseguido, né? Ele foi para Atenas, né? Estava sendo perseguido e ameaçado, né? O pessoal de Tessalônicas, né? Vieram até Bereia para mover multidões contra Paulo, né? E ele teve que fugir, ele fugiu, foi lá para Atenas. O verso 23, você vê as oportunidades que Paulo usou para falar sobre Deus, o desconhecido, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nem nós lemos aí na Bíblia, né? Paulo usou as oportunidades que ele tinha, meu irmão, tá? Aqui esse verso descreve a pregação de Paulo, né, aos atenienses, antes da sua ida à cidade de Corinto. Antes dele partir para Corinto, ele estava falando ali para o povo de Atenas. Aqui esses versos, né, fala dele, da pregação dele, antes dele ir à cidade de Corinto. Tudo indica que ele não planejava visitar Atenas naquele momento. Tudo isso indica, né? Foi um refúgio que ele teve e foi uma oportunidade que ele teve também. Tá? Aqui esses versos descrevem a pregação de Paulo, né? E Paulo não deixava de falar de Cristo onde ele fosse. Que por exemplo, né? É Paulo para nós, né, meu irmão? Para você e para mim, meu querido irmão, minha querida irmã. Que exemplo, né? Aproveita, Paulo, todas as oportunidades que tinha para falar de Cristo onde ele estivesse, tá? As oportunidades que temos na rua, num ponto de ônibus, dentro do trem, no metrô, na escola, no trabalho, em tudo que é lugar que você estiver, na sua casa, falar de Cristo, tá? Tudo é válido para falar do Criador do mundo, meu irmão. Tudo é válido. Também você pode ver Atos 18, nós já estamos aqui mesmo, capítulo 1, fala assim, ó. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Coríntio. Lá encontrou certo judeu chamado Aquilas, tá? Então, nós vamos ver aí no próximo estudo que Paulo partiu para Coríntio, né? Você vê o verso 8 aí, os primeiros resultados do evangelho sendo pregado na cidade de Corinto. Quando você vai aqui no verso, né, cadê aqui? Verso 8, fala assim, ó, Paulo ele sai dali e vai para Corinto. Mas Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, como toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor disse, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém. Você está vendo o que Deus falou para Paulo?
em uma visão, num sonho à noite? Não temas, não deixe de falar. Eu tenho muita gente nessa cidade de Corinto. Uma cidade idolatra também. Paulo era caindo de uma cidade e caindo dentro de outra e tudo idolatra. Tá? Mas tinha gente dali, como o pessoal de Atenas também. Tá? Meus queridos irmãos, era uma cidade ímpia. Tá, Corinto? O primeiro resultado do evangelho sendo pregado na cidade de Corinto foi esse aí. Muitos creram e foram batizados. Lembre-se que essa cidade era ímpia, tá? Mas Deus disse, tenho muita gente aí, Paulo. Em todo lugar, meu irmão, tem gente de Deus. Tem gente dentro do budismo, tem gente dentro do islamismo, tem gente em toda religião que é sincero de coração, gente do espiritismo, que é sincero de coração de Deus, mas foi iludido, conhece outros deuses. Nós devemos falar de Deus para tudo e para todos, meu irmão, sem exceção, tá? Meus amados, o que dizer das grandes cidades do tempo de hoje? Né? Deus tem o mesmo plano de alcançar pessoas nas grandes cidades. O mesmo plano que ele teve ali com Paulo, ele tem hoje. Nós temos que ser um Paulo da vida nos tempos de hoje. Na igreja de Laodiceia de hoje. Tá? Deus tem o mesmo plano. Paulo foi a Coríntios em sua segunda viagem e Lucas fala que ele ficou ali 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses pregando. Como de costume, Paulo iniciou sua viagem missionária na sinagoga e depois menciona que era o seu costume ir às sinagogas. Pregar primeiro aos judeus conforme a ordem de Jesus que deu aos apóstolos, em Atos capítulo 1, versículo 8. Paulo só pregava nas sinagogas, na rua também. Tá? Paulo declarou, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo crucificado, Cristo ressurreto, preste a voltar. Era o que Paulo falava. Nós temos que ter a mesma intenção de Paulo, mostrar Jesus às pessoas para levá-las ao céu. Amados, próximo estudo, a cidade de Coríntios. Você vai ver agora Paulo entrando na cidade de Coríntios e o que ele está fazendo dentro de Coríntios. E o que ele vai conseguir dentro de Coríntios. Amém? É o próximo estudo, a cidade de Coríntios. Aqui nós vemos de Atenas para Coríntios. Ele sai de Bereia, entra em Atenas, é perseguido na Bereia, entra em Atenas, cai numa cidade idolatra, mas ali ele fala de um Deus desconhecido que o povo não conhecia. Que Deus é esse? O Deus criador do céu, da terra, das fontes das águas, do rio, do mar. Deus que criou tudo. É esse que ele pregou dentro de Atenas. É esse que ele está levando para Coríntios agora. Para a cidade de Corinto. Tá bom? Que nós vamos estudar amanhã de manhã. A cidade de Corinto. Queridos, pense no missionário. Pense no homem de Deus. Pense no homem escolhido pelo dedo de Deus também. Foi esse cidadão chamado Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, que era um discípulo de Gamaliel, um dos homens mais respeitados na era de Jesus, tá? Como pregador do evangelho, conhecedor da palavra de Deus, da lei de mosaica. Paulo se transforma, Cristo vai em encontro dele, Cristo encontra ele, Cristo vê nesse homem uma disposição que quem dera que eu tivesse, meu irmão. Quem dera que eu tivesse. Né? Uma coragem. Paulo não desistiu. Paulo vai ser morto em Roma, decapitado. E ele fala, combati o bom combate. Fiz tudo o que era para fazer em nome de Jesus Cristo.
Falar de Cristo para mim é alegria, morrer nele para mim, estou no lucro. Meu querido irmão, nós vamos aprender muito com esse cidadão Paulo. Como ser evangelista, como falar de Deus em qualquer lugar. Não ter medo. Deus falou para ele, nós lemos na Bíblia, abra o coração, fale com força. É assim que nós temos que ser. Não importa o que vai acontecer. O que importa é que nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar. E que nós vamos para o céu e temos que levar muita gente. Que nem Paulo está levando até hoje. Paulo está levando. Estou falando dele, meu irmão. Incentivando. Paulo me incentiva. Para nós ir para o céu. Amém? Amanhã, a cidade de Corinto. Ele sai de Bereia. Vai ali, né? Para a cidade de Atenas. De Atenas ele discorre a palavra de Deus e vai para Corinto. E é onde ele vai ficar 1 ano e 6 meses e nós vamos ver isso amanhã. Amém? Fica na paz do Senhor. Deus tome conta de você. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal e vamos embora junto. Né? Nessa caminhada, nessa trajetória de Paulo. Vamos junto com ele. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein?